A paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Inimigos de Deus. Acompanhe comigo em mais um vídeo da série Cheios do Espírito Santo. Eu já quero iniciar compartilhando com vocês a palavra que se encontra em Isaías, capítulo de número 63, versículo de número 10, que vai nos dizer assim: contudo, eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O conteúdo deste vídeo, que fala sobre que o tema é inimigos de Deus, eu quero trazer alguns pontos que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Eu queria começar contextualizando para que vocês possam melhor compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Nós sabemos que o profeta Isaías viveu em uma época em que o povo de Israel tinha afastado-se dos caminhos do Senhor. Então a apostasia, a idolatria era muito grande, praticada pelo povo de Israel naquela época. Então o próprio Deus levanta Isaías para testemunhar, para profetizar contra a nação pecaminosa de Israel. E aqui, neste contexto que está inserida essa palavra, o povo de Israel já tinha adentrado a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, uma terra que manaria leite e mel. Então o povo tomou posse da terra prometida. Porém, quando eles tomaram posse da sua bênção, dessa bênção tão maravilhosa, que uma terra onde eles não tinham plantado, uma terra muito fértil, frutífera, então eles estavam colhendo de todas aquelas bênçãos que Deus tinha derramado sobre a vida deles. Porém, quando eles adentram essa terra, o povo então se corrompe e vão servir a outros deuses, vão se prostituir com outros deuses, principalmente o deus Baal, o deus da fertilidade. Então o povo se afasta de Deus. E aqui o profeta de Isaías vai trazer uma palavra para este povo, que o povo se afastou de Deus, ou seja, o povo se tornou inimigo de Deus, praticando o pecado. E nos nossos dias atuais não é diferente. Deus, quando abençoa algumas pessoas, essas pessoas acabam se afastando dos caminhos de Deus. Elas se sentem, se julgam independentes, confiam no seu próprio braço, na sua própria força, no seu próprio dinheiro. E aqui foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Então, por causa do pecado, o povo se torna inimigo de Deus. Então, ser inimigo de Deus, a causa de sermos inimigos de Deus é o pecado. Primeiro ponto: para que nós possamos ser inimigos de Deus, nós devemos o quê? Praticar o pecado. O pecado ele nos afasta de Deus, ele nos torna inimigos de Deus. E quem é inimigo de Deus é amigo do diabo. Pode ser uma palavra dura e muitos não aceitam, mas essa é a verdade. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do diabo. Se você é inimigo de Deus, consequentemente, você será amigo do diabo. Você deve estar se perguntando, então, se o pecado nos torna inimigo de Deus, todos nós somos inimigos de Deus, porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E você realmente tem razão, como o próprio salmista Davi escreveu lá em Salmos 53, versículos 2 e 3. Ele diz que Deus olhou do céu para ver se achava pelo menos um justo sequer, pelo menos um que buscasse a Deus, pelo menos um que tivesse conhecimento e buscasse a Deus, mas ele não encontrou nenhum sequer. E nós vemos que todos nós somos pecadores e, consequentemente, todos nós somos inimigos de Deus. Acompanhe comigo até o final, para que você não possa dizer que eu estou falando alguma heresia aqui. Acompanhe comigo até o final. Então, nós concluímos
acompanhe o raciocínio comigo. Se nós todos somos pecadores, consequentemente, nós somos todos inimigos de Deus. Porque o pecado, ele nos torna inimigos de Deus. Aí você também pode estar se perguntando, ou imaginando, isso aí era no Antigo Testamento. Hoje nós vivemos na era da graça, um novo testamento, uma nova era, uma nova aliança. Então eu vou ler para você aqui no livro do apóstolo Tiago, no Novo Testamento, lá em Tiago 4, versículo 4, que vai nos dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que é Novo Testamento, apóstolo Tiago. Ou seja, a palavra de Deus ela é imutável. Deus ele não muda. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele era apenas a prefiguração de tudo que aconteceu no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. A palavra de Deus ela é imutável. Deus é imutável. A sua essência não muda, a sua justiça não muda, a sua santidade não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se nós praticarmos o pecado, nós somos sim inimigos de Deus ou amigo do diabo. É importante esclarecermos aqui, que a gente leu em Tiago 4,4, que quando eu falo de amizade com o mundo, não estou falando das pessoas que estão no mundo. A palavra de Deus mesmo nos diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Não são as pessoas, mas sim o que há no mundo. O pecado, a idolatria, a ira, porfias, avarezas. Isso é o mundo. E o mundo em si está dentro de nós, porque nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos no mundo pecaminoso, no mundo corrompido, por causa da decadência do homem, da queda de Adão. E essa natureza pecaminosa está em nós. Então todos nós somos pecadores, todos nós somos inimigos de Deus. Aí você então pode estar se perguntando, se todos nós somos inimigos de Deus, porque todos nós praticamos, e o pecado nos torna inimigos de Deus. Então quer dizer então que não faz sentido nós servirmos a Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas aí há algo que mudou toda a história da humanidade. Lá em João 3,16, a palavra de Deus vai nos dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Quando Jesus Cristo se entregou a sua vida por mim e por você, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e hoje eu e você temos acesso direto ao Pai. E graças ao plano salvífico de Deus, eu e você temos a chance de não sermos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus. Porque Jesus Cristo deu sua vida por mim e por você e levou sobre si os nossos pecados para que nós possamos ter uma vida santa diante do Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, sermos amigos de Deus. Jesus Cristo disse lá em João 15,15 que Ele não chama mais a mim e a você. Naquela época eu estava falando aos seus discípulos, que hoje nós somos seus discípulos. Não nos chama mais de seus servos, mas amigos, porque os servos não conhecem os planos de seu Senhor, mas Ele revelou a vontade do Pai, de Deus a nós, o plano salvífico de Deus, o plano que foi traçado desde a fundação do mundo, desde a eternidade, para que eu e você pudéssemos ser amigos de Deus. Então, graças ao plano de Deus, graças ao amor
de Deus por mim e por você, nós temos a chance de sermos amigos de Deus. Mas essa escolha está na minha e nas suas mãos. Nós, como pecadores, temos a chance de aceitar Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nosso coração e sermos salvos. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que crê em Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. É a fé em Jesus Cristo, é confessar Jesus Cristo como o nosso único e eterno Salvador, para que nós possamos não ser mais servos, mas amigos de Deus, não ser mais inimigos de Deus, mas amigos, porque graças a Jesus Cristo nós temos a chance de sermos amigos de Deus, deixar de lado o pecado, viver uma vida diante de Deus. Nós sabemos que não é fácil, é mais fácil ser amigo do diabo, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. O mundo, ele nos torna amigos do diabo. Então, para viver no mundo, sendo amigo de Deus, lutando contra as concupiscências da carne, não é fácil. Mas temos Jesus Cristo, temos o seu Santo Espírito para nos ajudar, para nos santificar, para nos lavar e nos regenerar de todo o pecado, para que possamos ter uma comunhão com o Pai, uma comunhão com o Senhor. Então, para sermos amigos de Deus, nós temos a chance de confessarmos Jesus Cristo, de crermos em Jesus Cristo. Temos o caminho que nos leva a sermos amigos de Deus. E Jesus Cristo, lá em João 14, 21, disse que quem o amasse guardaria os seus mandamentos. E esse é o que nos faz amigos de Deus: obedecer os seus mandamentos, obedecer a Ele nos torna amigos de Deus. Eu vou ler para vocês aqui em João 14, 21, que vai dizer exatamente o que eu estou falando. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que vai nos revelar, se revelar a nós. Conhecer a Jesus Cristo muda a nossa história. Eu vivi muito tempo indo para a igreja, porém não conhecia Jesus. E depois, a partir do momento que eu conheci a Jesus Cristo, minha vida foi transformada. E hoje eu posso me considerar amigo de Deus, filho de Deus. Claro que a luta é diária contra o pecado, para vencermos, buscarmos nos santificar na presença de Deus. Mas graças ao sacrifício vivo de Jesus Cristo, eu tenho a chance, você tem a chance de sermos chamados amigos de Deus. Então, fazendo um resumo breve do conteúdo do vídeo de hoje: o pecado nos torna inimigos de Deus, mas graças ao plano salvífico de Deus, que foi traçado desde a eternidade, Jesus Cristo se entregando por mim e por você na cruz do Calvário, nós temos o acesso ao Pai, temos o direito de sermos chamados amigos de Deus, que é consequência da obediência aos mandamentos de Deus. Então, o pecado nos torna inimigos, mas a obediência nos torna amigos de Deus, graças ao maior acontecimento da história da humanidade: a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Então escolha ser amigo de Deus, porque nós hoje temos a chance. Então desfrute, aproveite enquanto há tempo, porque chegará o dia do juízo final, que não terá mais tempo. Eu não sei se a sua chance pode acabar hoje, a sua chance pode acabar amanhã, porque a nossa vida é um sopro, a nossa vida é uma sombra, é um sopro que passa muito rápido. Então aproveite a oportunidade de hoje confessar Jesus Cristo como seu único
e eterno Salvador e se tornar amigo de Deus. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.